Aqui, internacional, um dia tenso e histórico no Peru, com uma tentativa de golpe, um presidente destituído e uma mulher assumindo o país pela primeira vez. A reportagem é de Carolina Abelim. Em seu primeiro discurso como presidente do Peru, Dina Boluarte disse que a tentativa de golpe não encontrou eco nas instituições nem nas ruas. Ela, que era até então vice-presidente de Pedro Castillo diante dos parlamentares, pediu uma trégua política para instalar um governo de unidade nacional e prometeu lutar contra a corrupção. Solicito uma trégua política para instalar um governo de unidade nacional. Esta alta responsabilidade deve ser assumida de consumo por todas e por todos. A quarta-feira já prometia ser tensa no Peru. Estava marcado para o Congresso votar uma terceira tentativa de impeachment contra o presidente Castillo. Antes da sessão, o presidente fez um pronunciamento em rede nacional, anunciando que estava fechando o Congresso e que iria governar por meio de decreto, em um estado de exceção. Tomamos a decisão de estabelecer um governo de exceção, orientado para restabelecer o Estado de Direito e a democracia. E entram em efeito as seguintes medidas. A cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Dissolver temporariamente o Congresso da República e instaurar um governo excepcional de emergência. Convocar o mais rápido possível eleições para um novo Congresso, com atribuições constituintes para elaborar uma nova Constituição em até 9 meses. O anúncio logo foi interpretado como um golpe de Estado. Foi denunciado e repudiado por diversas autoridades, como o presidente do Tribunal Constitucional, Francisco Morales, e pela procuradora-geral do país, Patrícia Benavides. Houve uma debandada com vários integrantes do governo colocando cargos à disposição. Manifestantes pró e contra Castillo foram às ruas protestar. O Congresso acabou votando o impeachment e aprovou por 101 votos a favor, 6 contra e 10 abstenções. Segundo os jornais do Peru, o presidente saiu com a família e com o ex-primeiro-ministro Aníbal Torres, cheios de malas, por uma porta falsa do Palácio do Governo. A intenção seria pedir asilo na Embaixada do México, mas os veículos foram interceptados no caminho pela Polícia Nacional e por equipes da SWAT. Em entrevista, a procuradora Marita Barreto disse que o ex-presidente estava sob custódia e que o Ministério Público iria analisar se há elementos para pedir à Justiça a prisão preventiva dele pelo crime de rebelião. Castillo, que é de esquerda, assumiu em julho de 2021 e sempre teve embates com o Congresso, que é de direita. Já tinha escapado de outras 2 tentativas de impeachment por causa das investigações que responde por supostos atos de corrupção. Seu governo foi marcado por muitas manifestações, confrontos com a polícia, tentativa de toque de recolher e um troca-troca de ministros. Foram 5 primeiros ministros e, consequentemente, 5 renovações ministeriais, já que é tradição no país que todos ponham os cargos à disposição quando o primeiro-ministro renuncia. Em entrevista à Jovem Pan News, o professor de Relações Internacionais Leonardo Paz, do IBMEC do Rio de Janeiro, avaliou que, diante da falta de apoio e da difícil governabilidade, Castillo deveria ter optado pela renúncia. Que desde o início do governo dele ele tinha muito pouco apoio em quase todo o espectro político peruano, enfim, não tinha apoio político no Exército, não tinha apoio nas Forças Armadas, não tinha, boa parte do Congresso era contra ele, a elite política era contra ele, a elite econômica era contra ele, então ele realmente fez uma aposta de altíssimo risco e acabou, enfim, sofrendo um backlash disso, né, retomando uma de volta, no sentido de que ele acaba preso em função dessa tentativa de dissolução do Congresso. Um caminho que ele poderia ter tido, na realidade, que foi o que o Pedro Paulo Kuczynski, 2 presidentes atrás dele, né, fez, foi na antecipação de um processo de impeachment, renunciar. E aí talvez ele pudesse ter tentado negociar politicamente melhor a renúncia dele, até para lidar um pouco, de certa maneira, com as acusações de corrupção que ele vem sofrendo recentemente. A situação repercutiu aqui no Brasil. Em nota, o Itamaraty disse que a medida proposta por Castillo era incompatível com a Constituição do país e que a decisão do Congresso garantiu o pleno funcionamento do Estado democrático no Peru. O governo brasileiro disse ainda que espera manter a sólida relação de amizade e cooperação com o país
e desejou êxito à presidente Dina Boluarte. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou. Em carta, ele diz que é de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas que entende que tudo foi encaminhado no marco democrático. Lula ainda deu boa sorte para a presidente Dina na tarefa de reconciliar o país e reconduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Coordenador dos grupos de transição, o petista Aloísio Mercadante, teve opinião diferente. Inaceitável, mais uma vez, quebrar a institucionalidade, a democracia e o Estado Democrático de Direito. Nós temos que ter isso como um valor fundamental. E fica também aqui para o Brasil, né? Pelos episódios em tempos não muito longevos que nós vivemos, do afastamento de uma presidenta, de um golpe de Estado, de outra natureza, mas de uma presidenta que foi legitimamente eleita, sem crime de responsabilidade, e o que nós vivemos, as várias tentativas que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de tentativa de não reconhecer o resultado das eleições, de tentativas sucessivas de questionar as urnas eletrônicas. O professor de Relações Internacionais, Leonardo Paz, também analisou as repercussões. É razoável um ator político responsável, na minha opinião, se posicionar, mas de forma cautelosa, até saber todos os dados, mas sem dúvida a posição do Pedro Castilho é muito frágil nesse momento e possivelmente a maior parte dos atores políticos responsáveis vão condená-lo de fato. Leonardo relembrou ainda que na crise política peruana a tentativa de golpe, hoje de esquerda, já havia ocorrido também pelo antecessor de Castilho, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, de centro-direita.